Queridos irmãos e irmãs, hoje é naturalmente um dia especial, um dia diferente na programação da nossa igreja, mas este não é um culto às mães. Aliás, mães e pais, qualquer ser humano não pode ser adorado, ninguém lhe pode prestar culto. Culto é apenas para Deus. No entanto, a palavra de Deus é muito clara, ensinando-nos a honrar pai e mãe. E de facto aquilo que nós encontramos na Escritura, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, é exatamente esse foco, esse incentivo, esse encorajamento de honrarmos pai e mãe. Por isso mesmo, hoje é um dia de gratidão pela mãe, pelo pai que temos ou que já tivemos. É também um dia de alegria para os filhos, pelas suas mães, pelos seus pais, mas também um dia de alegria para as mães e para os pais. Mas para Giovana Bezerra Silva, para a sua mãe, este não é um dia de alegria. A mãe de Giovana está desolada. O dia das mães para ela é sofrimento, é angústia, é choro pela morte da sua filha. Giovana era uma adolescente, apenas de 17 anos, estudante na Escola Estadual de Sapopemba, em São Paulo. No dia 23 de outubro de 2023, um aluno de 16 anos pegou na pistola que estava lá em casa, que era do seu pai, e pelas 7 da manhã desatou aos tiros na escola. Feriu 4 alunos, uma das quais Giovanni, que veio a falecer. E nós perguntamos, como é possível acontecerem tragédias destas? Como é possível que adolescentes e jovens fiquem sem a sua vida quando estão em paz na sua escola, quando estão a procurar aprender para se ingrar na vida e de um momento para o outro? Quantos tiroteios em escolas, talvez não tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares nós temos ouvido. Quantos jovens têm perdido a sua vida? Quantos ainda então têm idade? Giovana era muito ativa nas redes sociais. Giovana participava numa equipe de vôlei. Ela gostava da atividade esportiva. Mas o que achei interessante é que Giovanni frequentava a Igreja Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. Talvez ali ela tenha ouvido a palavra de Deus. Certamente que ali ela pode ter aprendido aquilo que realmente Deus tem ensinado. E em particular, até a sua mãe, até o seu pai, podem ter aprendido as palavras que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Um texto que eu gostaria de trazer agora para nós pensarmos um pouco. Paulo escreveu aquilo que no fim de contas ele foi buscar ao Antigo Testamento, a um dos mandamentos que Deus havia dado a Moisés e a partir dele passaria de geração em geração. Efésios capítulo 6, no versículo 1, ele diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação dos senhores. Talvez por isso a mãe de Giovana sinta algum consolo, algum conforto, dizendo que a sua filha está acolhida lá em cima. Eu vou pedir que passem um breve excerto
do vídeo, que é de uma entrevista que a mãe de Giovana deu a um repórter que procurou chegar junto dela e saber o seu estado de espírito. O que é que aconteceu? E nesta pequena parte, vejam como a mãe de Giovana. Podem colocar, por favor. Mas eu tenho aqui. Com som. E eu quero essa saudade. Essa saudade, esse amor, ninguém vai tirar de mim. É o que me conforta um pouco ainda. Eu acredito que ela está tão bem acolhida lá em cima. Tão bem acolhida lá em cima. É a esperança de uma mãe. No fim de contas, é a esperança, ou deve ser a esperança de qualquer mãe, de qualquer pai, sabendo que os seus filhos ouvem a palavra do Senhor, que acabam por receber essa palavra e viver a sua vida, e que um dia, quando nesta vida tu terminares, seja de uma forma violenta, seja de forma abrupta, seja de uma forma natural, o que é certo é que todos nós vamos chegar ao final da nossa vida, mas esta mãe diz duas coisas que eu achei importantes. Primeira, ninguém vai tirar o amor. Ela sentia, apesar de tudo, daquela tragédia que lhe aconteceu, que Deus a amava. E também aquilo que ela possivelmente passou em criança para a sua filha e que aprendeu lá na igreja da Assembleia de Deus do Brás. A palavra ficou no seu coração. E como essa palavra ajudou em momentos de tragédia, de dores. Todos nós enfrentamos tragédias, meus irmãos. Todos nós enfrentamos, às vezes, situações tão apertadas. Hoje temos aqui um bom número de mães que estão gratas certamente pelos seus filhos, estão alegres pelos seus filhos, mas têm os seus filhos junto de si. Quando eu digo junto de si, não necessariamente aqui, mas que estão por aí. E que às vezes se encontram, às vezes estão em casa, às vezes celebram. A mãe de Giovana não pôde fazer isso. A mãe de Giovana não tinha essa alegria. Mas também a mãe de um jovem adolescente português de 17 anos deve estar muito desolada. O jovem é filho de pais separados. E esse jovem vivia alternadamente entre Vila da Feira e Gondomar. O pai morando de um lado, a mãe morando de outro, ora estando cá, ora estando lá. Na internet, aquele jovem geria um grupo na plataforma Discord. E ali naquela plataforma, com aquele grupo, ele partilhava conteúdos de automutilação de jovens e adolescentes. Mutilação de animais. Difusão de propaganda extremista nazi. Instigação à prática da missão de cometer massacres nas escolas, sendo estas filmadas e transmitidas por telemóvel. E ainda partilhando e vendendo conteúdos de pornografia infantil. 17 anos. 17 anos. As práticas deste grupo deram origem ao ataque com arma de fogo lá na escola de Sapopemba. O jovem português foi detido no dia 2 de maio, há pouco mais de uma semana, por suspeita de ter ordenado os massacres em várias escolas, não apenas naquela, mas em várias escolas no Brasil. Isso foi uma ação policial da Polícia Judiciária Portuguesa e da Polícia Federal do Brasil. Já andavam no encalço. E, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que aquilo que fazemos ninguém está a dar conta. Este jovem português, certamente que, ora no quarto em casa da sua mãe ou no quarto em casa do seu pai, lá escondidinho, ele podia estar ali a fazer o que queria porque ninguém dava conta. Mas nada daquilo que nós fazemos é completamente despercebido.
Há entidades, e neste caso, felizmente, policiais, que vão acompanhando, monitorizando este tipo de intervenções. E já há algum tempo que estavam a procurar perceber qual era a causa, como é que tudo isto estava a acontecer, quando jovens, adolescentes, pegavam em faca, pegavam em katana, pegavam em alguma arma de fogo e simplesmente faziam todo este tipo de disparates que resultava em tragédia. A partir da sua casa, o jovem usava a internet para comandar outros adolescentes na prática dos crimes. Ele está sob custódia, acusado de prática de 12 crimes. Meus irmãos, isto mexeu muito comigo. Não sei se mexe convosco, mas mexeu comigo. A nossa juventude e adolescentes estão a ser contaminados e destruídos pela internet. Na internet há de tudo. Na verdade, posso dizer-vos que muita desta informação que eu vos apresentei está na internet. Encontramos lá coisas boas, encontramos situações que são completamente aberrantes, estranhas, trágicas. Li também esta semana que uma equipe do Instituto de Administração de Saúde e Assuntos Sociais da região autónoma da Madeira escreveu assim: os profissionais de saúde mental estão preocupados com o aumento de casos de autoflagelação, suicídio, ansiedade e depressão entre jovens e adolescentes, devido à exposição das redes sociais. Jovens e adolescentes que se autoflagelam porque alguém lá distante acaba por lançar um desafio. E esse desafio, muitas vezes, acaba em tragédia, em perda de vida. Chegando ao suicídio, vários jovens que se têm suicidado, exatamente porque outros, à distância, do outro lado do mundo, lançam desafios e leva a isso. Leva à ansiedade, leva à grande depressão, leva a ficarem revoltados com tudo, pensando que esta é a forma de se autoafirmarem. E isto está a causar grande preocupação entre os profissionais de saúde mental. Procurei também algumas estatísticas. Em Portugal, o relatório digital 2023 diz que 87% dos portugueses são utilizadores da internet. É importante. Nós temos este acesso à informação. Temos facilidade, no instante podemos percorrer tanta e tanta informação científica ou outra. 99% dos jovens portugueses usam internet diariamente. 84% dos jovens portugueses estão nas redes sociais. Gastam horas nas redes sociais. E no Brasil não é diferente. O Comitê Gestor da Internet do Brasil diz que 9 em cada 10 crianças e adolescentes usam internet. E a maioria delas acede à internet pelo celular ou pelo telemóvel. Se isto é naturalmente vantagem, e é, em termos de acesso à informação, também é um risco tremendo e um desafio para os pais. Um desafio para os pais. Pais e mães, nós vivemos numa sociedade que é bem diferente daquela que alguns que estão aqui viveram quando os seus filhos tinham 10, 12, 15 anos, mas isso já foi há 40 ou 50 anos atrás. As mães e os pais hoje têm um desafio tremendo pela frente. Vivemos numa sociedade tão diferente. Uma sociedade que deixa portas abertas para a tragédia. E a questão é, como é que nós podemos? Como é que nós podemos, de algum modo, controlar ou participar disso? O que é que nós podemos fazer? As mães ficam desoladas quando as asneiras dos filhos, jovens ou adolescentes, se tornam trágicas, se tornam violentas e acabam deste modo. As nossas crianças, meus irmãos, estão hoje a ser doutrinadas para
trocarem ou mudarem os valores bíblicos por ideias aberrantes e antinatureza. E isto sendo ensinado nas escolas. Nunca como nos dias de hoje, meus queridos irmãos, foi tão necessário voltarmos ao ensino bíblico. Nunca como nos dias de hoje foi tão necessário nós voltarmos ao ensino bíblico. Eu vou pedir que passem aí algumas passagens que eu selecionei. Uma delas que é bem conhecida e que no fim de contas é a nossa base para aquilo que consideramos hoje. A Êxodo capítulo 20, verso 12. Foi Deus, escrevendo naquelas 2 tábuas e as entregou a Moisés, colocou 10 mandamentos. E é interessante que depois dos primeiros 4 mandamentos que têm a ver com a relação do povo com Deus, ele volta-se exatamente para a relação com o semelhante e começa por onde? Pela família. Ele diz, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o que é isso de honrar pai e mãe? Obrigado. O que é honrar pai e mãe? Honrar não é adorar, nunca foi, nem pode ser. Somente Deus é digno de toda a adoração, de todo louvor, mas honrar é reconhecer o papel que o pai e a mãe têm. E como intermediários entre Deus e cada um de nós, nos ensinarem quem o Deus é, quem o Senhor é, o que Ele faz. Então, o único mandamento, na verdade, tem promessa. E o que lá diz tão claramente é isso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. O que significa que, no contrário, quem não honra pai e mãe, na verdade, não terá os seus dias prolongados. E, meus irmãos, é isto que nos tem que fazer pensar. Será que as nossas crianças estão a aprender a honrar pai e mãe como devem? Será que as nossas crianças estão a ser ensinadas a respeitar e a considerar pai e mãe? Nos dias de hoje eu fico perplexo com tanta falta de respeito pela autoridade. Tanta falta de respeito pela autoridade. Ela acontece nas escolas e desde pequeninos. Acontece na família, quando crianças, quando adolescentes acabam por se voltar contra os pais, às vezes de uma forma tão violenta, tão desrespeitosa. E eu pergunto, por que é que isso acontece? Será que as crianças e os júniores e adolescentes nos dias de hoje são feitos de outra massa? São diferentes? Eu lembro, meus irmãos, ai de mim, quando era adolescente ou jovem, se eu faltasse ao respeito à minha mãe ou ao meu pai. Ai de mim. Eu aprendi, e nessa altura o meu pai e minha mãe não iam à igreja evangélica. Mas ai de mim, se eu faltasse ao respeito ao meu pai. Eu lembro, meus irmãos, deixem-me partilhar isso, tenho algum tempo, que quando eu tinha, creio que 15 anos, eu fiz uma asneira. Fiz várias, mas fiz uma asneira. Eu estava a estudar numa boa escola, em que os meus pais tinham que separar dinheiro para pagar, porque era uma escola privada, naquele ano, porque havia exames. Era o exame do antigo 5º ano, do 9º de hoje. E das várias disciplinas eu tinha uma em que não conseguia boas notas. Era, por sinal, Físico-Químicas, uma disciplina que eu depois, mais tarde, acabei por ter que usar muito. Mas o professor, quando nós fazíamos as provas de aferição, levávamos aquela folha para casa e o encarregado de educação tinha que assinar, sabendo com isso que nota é que nós tivemos. E eu naquela disciplina tinha tido anteriormente uma nota fraca mesmo. Levei para casa e meu pai olhou para aquilo e disse, isto são notas de quem não faz mais nada do que estudar.
E acho que me deu assim uma bufetadazinha. E disse, se trouxeres outra nota destas assim, já não é com bufetada, é com cinto. Foram passando alguns meses e naquela mesma disciplina eu tive outra prova com nota fraca. E eu pensei, lá vem o cinto. Mas há uma maneira de eu não levar com o cinto. Fui olhar para as outras provas que o meu pai tinha assinado e gastei algum tempo a reproduzir aquela assinatura. E fiz isso. Mostrei ao professor e, como nós costumamos dizer, ele engoliu. Só que o meu pai não era desligado. Ao fim de um tempo ele pediu, traz cá os cadernos para eu ver. E foi ver, naquela disciplina, eu não assinei isto. Os irmãos sabem qual foi a conclusão. Pois é. Ai de mim, se faltasse ao respeito ao meu pai. E eu aprendi isso, meus irmãos. Ficou. E quando nós tivemos um filho, procuramos que ele pudesse aprender também o que são valores e o que é o respeito. Se me perguntarem se alguma vez usei o cinto, eu digo que não. Mas também vos digo, oportunidades e vontade não faltou. E porquê? Criança é criança, meus irmãos. Mas criança aprende. Aprende o que é disciplina, o que é honrar. E nós temos um conjunto de versículos que eu vou pedir agora que possam passar em Provérbios, que mostram exatamente aquilo que deve ser o ensino dos pais e a forma de ensinar os pais. Provérbios capítulo 22, verso 6. Diz assim, e este, creio que todos conhecem, instrui o menino ou menina no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui está o princípio. Ensina o menino ou a menina, ou seja, desde pequeninos, no caminho em que deve andar. E quando for grande, isto não quer dizer que às vezes naqueles anos tão difíceis da adolescência ou até da juventude não façam asneiras, até nem se desviem do caminho do Senhor, mas se a palavra ficou lá, ela voltará a dar o seu fruto. Capítulo 23 de Provérbios, versículos 13 e 14. E aqui, meus irmãos, começa a questão do respeito da disciplina. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Atenção, meus irmãos. Atenção. Isto que está aqui não está a incitar à violência, não está a incitar a uma forma desmedida e completamente cega de castigar a criança. Eu sei o que é ser enrolado no chão com um cinto ou com várias cinturadas. Nunca fiz isso ao meu filho. Não recomendo que isso seja feito a ninguém. Mas há formas de disciplinar. Há formas de ensinar que erro é erro. Há formas de ensinar que aquilo que precisa ser corrigido é para o seu próprio bem. Meus irmãos, quando nós assistimos a crianças em tenra idade que dizem todo o tipo de asneiras, eu já ouvi aqui nestas ruas de Matosinhos. Crianças de 8, 10 anos a virarem-se para os pais e a chamarem filho desta e filho daquela. Aí na rua. Mas o que é isso? É a linguagem que tem em casa. Meus irmãos, a educação começa em casa. Nós não podemos atribuir às escolas, sejam elas públicas ou privadas, as melhores ou as menos boas, aquilo que é a responsabilidade de ensino. Essa é a responsabilidade dos pais.
A igreja faz o que pode. Apenas 45 minutos por cada domingo, quando estão na escola dominical. Algum tempo mais no culto. Mas o que é isso? Comparado com aquilo que é o rio, a avalanche de informação deturpada e que é capaz de estragar caráter, de estragar vidas. Como aquilo que nós vemos nos dias de hoje nas escolas, na internet. Os vossos filhos têm acesso a tudo isso. E a questão é como é que nós, de algum modo, podemos travar. Vamos tirar os telemóveis, vamos tirar a internet aos nossos filhos, aos adolescentes, aos jovens? Não. Mas o que é que podemos fazer? Ensiná-los a discernir o bem e do mal. Ensiná-los a ser responsáveis. Ensiná-los a que as nossas ações têm consequências. Por isso, meus irmãos, os dias de hoje são tremendamente difíceis e exigentes para os pais, para as mães, para os pais. Não é a mesma coisa hoje criar crianças, adolescentes, jovens, como era no meu tempo. Como era no tempo de alguns aqui. Meus irmãos, hoje há um mundo que está nas mãos, está ali. Acesso a um clique, a um toque. Coisas boas, sem dúvida, a internet tem muitas coisas boas. E deixem-me dizer, o mundo não vai abdicar da internet. Está aí para ficar. Mas há redes sociais. E eu fiz um pouco esta pesquisa, que há pouco até andei à procura se tinha aqui, mas tem jovens, tem adolescentes que gastam 8 horas por dia na internet. 2 horas e meia por dia nas redes sociais. E quais são as redes sociais? Facebook, WhatsApp, Instagram, por aí fora. Às vezes alguns são capazes de estar lá na escola, na sala de aula, com o telemóvel. Eu há dias vi um pequeno vídeo da hora do almoço em que a mãe pôs os filhos e o marido em fila para virem sentar-se à mesa e levarem comida no seu prato. Mas cada um deles vinha com o telemóvel na mão. E aquilo que ela fez foi, se quiseres comida, deixa o seu telemóvel aqui. Então, os filhos de lá deixaram o telemóvel porque não podiam ir para a mesa com o telemóvel. Ficou ali. O marido chegou, deixou o telemóvel e a esposa não serviu o almoço. Porquê? Tens outro aí no bolso. E só quando ele deixou o outro telemóvel, ali é que ela deu comida e foram para a mesa e comeram. Meus irmãos, isto está. Eu quase que direi que isto já está no sangue. Mas faz parte. A questão é, nós não vamos conseguir eliminar isto. Vamos é ter que aprender a viver com isto e a tirar o melhor benefício. E não deixar que aquilo que é contaminante realmente toque nas nossas famílias, nas nossas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Há todo tipo de maldade aí por essa internet. Eu li que mais de 60% das pessoas procuram internet, procuram vídeos, acesso na internet a qualquer site, qualquer sítio de informática. Deve ser restrito a alguns. E esses alguns são aqueles onde eles podem aprender, não aqueles que os podem desviar e corromper. Mas, meus irmãos, tudo isso está aí. E deixem-me colocar isto desta maneira. Se os adultos não conseguem controlar-se, como é que nós vamos esperar que crianças, adolescentes, que estão tão abertos, tão receptivos, consigam controlar-se? O mundo está assim. E deixem-me dizer, e digo com toda a convicção, o diabo está por trás de tudo isto. Como está por trás de todas as outras coisas boas e que as perverte e acaba por fazer com que isso traga mal para nós. É a sociedade em que vivemos. Não vamos pensar que vai ser de outro modo. Vamos considerar mais outro conjunto de versículos. Capítulo 23, verso 22 e 23. Ouve, isto é para os jovens, para os adolescentes,
para as crianças: ouve a teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Achei interessante, porque este versículo nos dias de hoje tem tanto significado, sobretudo em Portugal, numa sociedade que está muito envelhecida. Os irmãos já viram qual é a proporção de pessoas idosas para crianças e jovens no nosso país? Quase igual. Sabem o que é que isso significa? Os idosos estão a viver até aos 80 e mais anos e acabam aonde? Em lares ou sozinhos. Quem cuida deles? Os filhos que foram cuidados. Às vezes já não têm tempo, nem paciência, nem acham um lugarzinho para os pais. São dias difíceis, meus irmãos. Mas isto tem a ver com a nossa sociedade dos dias de hoje. E a questão é, como é que nós, como crentes, como igreja, conseguimos de algum modo dar a volta a tudo isto e minimizar o prejuízo e até ter algum benefício aqui. Os versículos seguintes, em Provérbios capítulo 23, versos 24 e 25. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Quem gosta de ver os seus filhos crescer, entrar na universidade, se ingrar na vida, ou não entrando na universidade, entrando no mundo do trabalho e ser bem-sucedido? Quem não gosta? Agora, meus irmãos, há uma palavra ali que é a chave: sábio. E onde é que esta sabedoria pode ser encontrada? O livro de Provérbios também diz isso. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É uma responsabilidade tremenda da nossa parte, como pais e mães cristãos, como igreja, sermos capazes de ensinar os pequeninos a temerem ao Senhor. Às vezes, lá mais adiante, acabam por se rebelar, se distanciar, mas se a palavra de Deus ficou lá, ela vai produzir algum fruto. Finalmente, meus irmãos, em Provérbios capítulo 29, versículos 15 e 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Não foi isto, meus irmãos, que aconteceu recentemente com aquele rapaz de 17 anos? Que através das redes sociais conseguiu instigar outros e comandar outros a cometer aquele tipo de tragédias, de assassinatos? Foi. A sua mãe deve estar envergonhada. E eu, se fosse pai, também estaria. Ninguém gosta de ver os filhos nas mãos da justiça, ninguém gosta de ver os filhos a passar por vergonha. A vergonha dos filhos é a nossa também. Mas nós, meus irmãos, precisamos de usar o quê? A disciplina. Mas usamos a disciplina enquanto ela pode dar, enquanto é tempo. É impensável que os pais queiram exercer disciplina sobre adolescentes de 17, 18 anos. Porque nessa altura já é tarde demais. Meus irmãos, eu atrevo-me a dizer, e não sou psicólogo, sou apenas pastor, que se a disciplina não for exercida desde tenra idade, não é depois aos 17, 18, 19 anos que vai querer corrigir. Já perdeu o comboio. É até lá. Ensina a criança, o menino, no caminho em que deve andar. Em criança. E como pais, eu deixo este desafio, não podemos demitir-nos daquilo que é a nossa responsabilidade como ensinadores, como educadores. E quando nós fazemos a nossa parte, meus irmãos, reparem, o resto vem. E qual é o resto? Honra teu pai e tua mãe. É consequência natural.
Eu, até ao final da vida dos meus pais, honrei-os. Melhor que pude, melhor que fui capaz. E dou graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Dou graças a Deus por aquela cinturada. Porque a partir daí, eu garanto aos irmãos, nunca mais falsifiquem uma assinatura. Nós ou aprendemos com os nossos erros, ou voltamos a cometê-los. E como pais, como igreja, nós temos esta responsabilidade. Eu apelo aos que são filhos que estão aqui, todos somos filhos, é verdade. Mas apelo para que considerem o vosso pai e a vossa mãe com gratidão por aquilo que é, por aquilo que fez.